E hoje, em Brasília, o presidente Lula convocou de última hora uma entrevista coletiva com jornalistas no Palácio do Planalto. O chefe do executivo comentou a ampliação das alíquotas do Imposto de Operações Financeiras, o IOF. O petista também voltou a falar sobre a regulação das redes sociais e da possibilidade do governo dos Estados Unidos impor sanções contra integrantes do judiciário brasileiro. Lula foi questionado se o governo pretende apresentar uma resposta formal ao que chamou de intervenção americana no Brasil. Eu não conversei com o ministro Mauro Vieira porque ele foi, na frente para tentar organizar minha chegada em Paris. Mas eu vou dizer para você o que eu penso, tá? E o que eu pensava vai ser a decisão do governo. Primeiro, é inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. Se você concorda ou você não concorda, silencie. Porque não é correto você dar palpite. Não é correto você ficar julgando as pessoas. Eu já tive o meu passaporte suspenso nos Estados Unidos. Eu já tive o passaporte suspenso. Eu acho que os Estados Unidos precisam apenas compreender que respeito à integridade das instituições de outros países é muito importante. É muito importante. Porque nós achamos, que num país não pode ficar se intrometendo na vida do outro, querendo punir um outro país. Isso não tem cabimento. Então, a minha oposição na questão do comércio, na taxação que foi feita com relação ao Brasil, a orientação que nós demos é o seguinte: primeiro, nós vamos tentar gastar todo o tempo possível negociando. O ministro Alckmin e o ministro Mauro Vieira já fizeram várias reuniões. Segundo, se não houver um acordo, nós vamos entrar na Organização Mundial do Comércio ou vamos fazer, uma decisão de ter uma reciprocidade. É isso que vai acontecer. Eu acho que o mundo tem regras civilizatórias para a convivência entre os países. O multilateralismo foi uma das coisas mais extraordinárias criadas depois da Segunda Guerra Mundial. E é importante a gente respeitar. E como eu gosto de respeitar, eu gosto de ser respeitado. Então, por enquanto, o que nós temos é fala de pessoas, mas pode ficar certo que o Brasil vai defender não só o seu ministro, mas defender a Suprema Corte. O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump, pedindo intervenção na política brasileira. Bom, Silvio, esse trecho repercutiu muito agora à tarde nessa coletiva de imprensa que surpreendeu, inclusive, boa parte dos jornalistas não estava previsto. Vale lembrar que Lula embarca hoje para a França e, segundo bastidores aí, a apuração foi iniciativa da SECOM ali do Sidônio, que disse que Lula precisa falar mais com a imprensa. Então ele ficou praticamente uma hora conversando, respondendo algumas perguntas dos jornalistas na manhã de hoje. Cachorro pequeno late muito, né, Paula? É impressionante essa postura do governo brasileiro, da figura do Lula, que acredita na cabeça dele, dentro dessa bolha, inclusive uma bolha alimentada, não sabemos mais quanto hoje em dia, mas alimentada pelos próprios jornalistas que frequentam ali o Palácio do Planalto, esse tipo de entrevista convocada, como se um grande estadista fosse subir ao púlpito para fazer uma grande revelação e não para fazer bravatas, discurso palanqueiro e falar bobagens. Bom, primeiro que quando ele fala em multilateralismo pós-Segunda Guerra Mundial, eu duvido que ele lembre qual foi o ano que a Segunda Guerra Mundial terminou ou começou. Segundo, o presidente Lula se refere ao deputado Eduardo Bolsonaro como um terrorista durante dado momento. Terroristas são aqueles com quem ele se senta à mesa,
com quem ele se encontrou e não entendeu ser problemático dividir, ladeado por ditadores, assassinos na Rússia. O que ele foi fazer na China, e o Nicolás Maduro na Venezuela, e Cuba, que até hoje não mandou sequer os charutos, que é o lastro da dívida de um porto que eles nunca pagaram, e os outros países, e os ayatolás do Irã, que logo nos primeiros meses de mandato atracaram uma fragata e um porta-helicóptero, sabe Deus com quem, a bordo, e desembarcaram e depois seguiram viagem, embarcações classificadas como terroristas pelo governo americano. Portanto, esses são terroristas. Um governo que nunca teve a decência de classificar o Hamas como um grupo terrorista, de quem o seu chanceler informal, Celso Amorim, porque o Mauro Vieira é uma figura decorativa citada por ele, junto com o Geraldo Alckmin, outra figura decorativa que sentou-se numa foto ao lado de todos aqueles que já pelo bom caminho já estão no inferno, que são ditadores, estavam ao lado dele terroristas. Esse é o governo Lula, o Celso Amorim, que apoia o Hamas. Portanto, quando ele se refere ao terrorismo, ele sequer sabe do que ele está falando. Ele não lembra que o governo dele se recusou a classificar como terroristas facções criminosas como o Comando Vermelho, que uma notícia que corre hoje, não sei se passaremos por ela, mas falo aqui em uma linha, o Comando Vermelho atuou junto com a Al-Qaeda, com lavagem de dinheiro internacional, e o rastro, o follow the money, passou pelo FBI americano. Portanto, quem é o Lula para chamar alguém de terrorista se o governo dele é, sim, amigo de ditadores terroristas?